Bom, então vamos lá. Eu me chamo Felipe Guimarães, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa super aula que a gente vai fazer hoje, tá bom? Se você vem por aqui sempre, ou se você caiu por aqui pela primeira vez, eu quero que você saiba que o meu conteúdo aqui, ele é para te ajudar a se desbloquear profissionalmente e financeiramente. Eu sou o criador do método Desperte Sua Essência. É um método onde eu te conduzo passo a passo a gerar essa transformação na sua vida, tá bom? Essa transformação que você tanto deseja, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, porque eu acredito que as duas estão diretamente ligadas, tá bom? E por que que eu faço isso? Porque eu acredito verdadeiramente que quando a gente desbloqueia a nossa vida profissional, a gente tem um senso de propósito maior, a gente descobre a nossa essência, nós nos tornamos pessoas melhores e, consequentemente, a gente desbloqueia todo o potencial financeiro que a gente tem. E às vezes pode ser que você tenha alguns bloqueios financeiros que estão te impedindo de desbloquear o seu lado profissional. Então, essas duas coisas estão muito ligadas. E eu acredito que a prosperidade, ela faz a gente conquistar o nosso lugar no mundo, tudo bem? Então, fiz uma introdução aqui para esperar o pessoal entrar. Me diz aí se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Digita um para mim aqui se está tudo tranquilo. Eu estou olhando o chat, se eu olhar para o lado ou para baixo aqui, é porque eu estou olhando o chat. Eu estou com uma ligeira torcicola, então se eu ficar meio duro às vezes aqui é porque eu estou com um pouco de torcicola, mas nada que vai mudar a nossa experiência aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o que te impede de alcançar a verdadeira transformação na sua vida. O que te impede de ter a transformação que você tanto deseja. Eu não sei qual é a transformação que você quer, mas eu tenho certeza que quando eu falo dessa verdadeira transformação, vem alguma coisa para você aí na sua mente, vem alguma coisa no seu imaginário. Você com certeza trouxe alguma coisa aí para o seu consciente e é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? E talvez você esteja se perguntando: ah, mas, putz, tá bom, Felipe, por que que eu tenho que falar sobre isso? Por que que esse negócio de verdadeiro, sei lá o que que eu quero, né? Por que que eu tenho que saber sobre essa verdadeira transformação? É porque eu acredito e eu trago conteúdos que eu entendo que eles vão te ajudar a conduzir a sua jornada. Cada um de nós está numa jornada de desenvolvimento nesse mundo. E o meu papel aqui é facilitar o teu processo para que a sua jornada ela seja de muito sucesso, de muita prosperidade e que, consequentemente, você consiga conquistar o seu papel no mundo e ter uma vida que faça sentido para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas ao seu entorno e para a sociedade como um todo, tá bom? É, E eu queria te fazer uma pergunta, então. Vamos começar aqui com um questionamento. Vamos começar já levando você para pensar. Para você ser alfabetizado ou alfabetizada, eu imagino que você frequentou escola, certo? Você frequentou a escola, e aí você tinha lá os professores, tinha uma metodologia, uma estrutura para você ser alfabetizado ou para você ser alfabetizada. Se você hoje deseja ingressar numa profissão, ou lá quando você desejou ingressar na profissão que você tem hoje, é provável que você tenha escolhido ali uma forma de se desenvolver. Por exemplo, ah, Felipe, eu quero ser cozinheiro, ou eu sou cozinheiro hoje, contador, médico, sei lá, você vai numa instituição de ensino. Sim ou não? Digita para mim, sim ou não aqui? Sim, sim, é isso. Perfeito. Você ou procurou uma linha de desenvolvimento, um curso técnico, uma faculdade, uma especialização, alguma coisa do gênero, ou então, quando você chegou no seu trabalho lá e foi trabalhar, você foi treinado por alguém. É ou não é? Eu lembro claramente que quando eu era vendedor de shopping center, eu trabalhei numa loja de venda de roupa social masculina. E quando eu cheguei lá, eu não sabia nem dar nó na gravata. E aí eu lembro que tinha um rapaz lá chamado Raí, e ele, toda vez que ele ia dar um nó na gravata dele, porque a gente trabalhava de gravata, eu ficava olhando assim, ó, para ver como ele fazia. Aí ele olhava para mim, ele virava, e ele fazia de costas o nó para me sacanear. E eu tive que pedir para ele me ensinar. Ele foi lá, me ensinou. Então, por que que eu estou perguntando isso? Porque qualquer caminho que você tenha desenvolvido ou que você queira desenvolver para ficar bom numa profissão que você escolheu, ele vai ter uma jornada de desenvolvimento. Vão ter alguns passos que você vai ter que seguir para que você consiga, nessa jornada de desenvolvimento, ser bom, ser boa naquilo que você faz. Está fazendo sentido? Provavelmente
você vai se desenvolver, seja no conhecimento técnico, em alguma escola, ou seja com alguém, uma pessoa que te ensina ali no dia a dia, com a qual você aprende. E aqui vem a grande pergunta que eu queria que você refletisse aqui comigo, tá bom? Vem comigo e reflete. Para você crescer e se desenvolver, seja profissionalmente, seja financeiramente, para você conseguir alcançar novos passos, qual é o caminho? Você sabe me responder? Você sabe responder essa pergunta? Digita aqui para mim se você sabe responder essa pergunta. Não entendeu a pergunta? Beleza. Do mesmo jeito que para desenvolver a sua carreira, desenvolver uma atividade de médico ou contador, eu quero ser contador. Eu devo fazer um curso técnico de contabilidade ou uma faculdade de contabilidade, certo? Seria o caminho. Ah, eu quero ser médico, faculdade de medicina. Ah, eu quero trabalhar com odontologia. Eu iria procurar uma formação odontológica, não é isso? Para você crescer e se desenvolver profissionalmente, financeiramente, ser uma pessoa mais próspera na sua vida, qual é o caminho que você procuraria para te ajudar e te guiar nessa jornada? Vou tomar um cafezinho enquanto você pensa. Pois é, olha só. Aí que vem a grande pergunta. Provavelmente não te veio nenhuma resposta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Fica aqui comigo até o final, que eu prometo que você vai sair daqui muito diferente do que você entrou e como você chegou nesse bate-papo. E eu vou te dar algumas dicas práticas e algumas sacadas de mentalidade para que você consiga progredir nesse sentido, tá? Agora, é importante também que você que está aqui comigo entenda que isso não é como uma pílula mágica, sabe? Do Nilo lá, a vermelha ou a azul. Não é uma pílula mágica, não é uma varinha mágica que eu vou falar plim, e aí tudo vai se desbloquear na sua vida. Você precisa desenvolver um caminho, tá bom? Toda a sua vida, ela precisa que você aprenda alguns conteúdos, aprenda alguns conhecimentos para que você desbloqueie o seu caminho. Isso não é verdade para qualquer habilidade que você queira desenvolver? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Não existe uma saída mágica, um bilhete dourado, tipo a fantástica fábrica de chocolate lá, sabe? Que você vai conseguir pegar um conteúdo ou um trabalho que vai mudar a sua vida para todo o sempre. Não é assim que vai acontecer. Se você já me segue aqui, já viu outros vídeos que eu postei, eu já falei bastante sobre isso, né? Não é aquele tiro de 12, tiro de bazuca para matar formiga, uma coisa que vai mudar toda a sua vida. É uma sequência de atitudes, é uma sequência de conhecimentos, é uma sequência de coisas que você faz e de desenvolvimentos encavalados que você vai tendo no seu dia a dia que vão te levar cada vez mais rumo à prosperidade, à liberdade financeira, tudo bem? Que vai te levar, na verdade, a é, ter o desenvolvimento que você tanto sonhou na sua vida profissional e financeira. Tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando aqui? Falhou um pouquinho para mim aqui a imagem, por isso que eu dei uma olhada para baixo, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Digita um aqui se você estiver me ouvindo. Ótimo. Beleza. Tá bom, estão me ouvindo aí. Uma outra pessoa teve problema. Mas, olha só, e há algum tempo trabalhando com isso, com algumas pessoas, às vezes, não sei se é o seu caso, mas pode ser o seu caso, tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas é porque eu não estou pronto ainda para mudar, isso não é para mim. É, eu sei que várias pessoas conseguem fazer isso, conseguem prosperar financeiramente, conseguem prosperar profissionalmente, mas eu não consigo, a minha história é outra. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Sabe aquela coisa assim? E eu já te adianto que se você tem este pensamento, você vai achar uma desculpa para cada solução. Porque olha só, até para você ganhar na Mega Sena, se você estiver andando na rua, achar o bilhete da Mega Sena no chão, se você não abaixar, pegar o bilhete e ir lá jogar, você não ganha. Você pode ter o bilhete na sua frente, a oportunidade na sua frente. Se você não estiver preparado, preparada, você não vai ganhar, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vem comigo e aproveita que tem muita coisa bacana. Bom, eu já convido você então para embarcar comigo nesse bate-papo, onde você vai ter a oportunidade de entender exatamente o caminho que eu descobri. Então, existem atalhos, existem hacks
para os temas mais sensíveis da sua vida. E esse conhecimento é daquele tipo de conhecimento que depois que você viu, não dá para desver. Sabe como é que é? Você já viu isso? Tem coisa que você, depois que você vê, não dá para desver mais. E essa é a sua grande oportunidade de acessar um conteúdo que ele só está disponível para as pessoas que são realmente prósperas, tá? Eu não sei como é a sua família, eu não sei como foi a sua criação. Tem algumas famílias que já estão aí dentro desse campo de prosperidade, que os filhos eles recebem esse tipo de conhecimento dos pais. Pode ser que os filhos recebam esse conhecimento de pessoas próximas dos pais, do contexto ali, daquela tribo que ele convive, né? Quando a gente olha o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, por exemplo, a gente vê que ele modelou ali um pai de um colega dele, alguém que era do circuito dele. Ele conseguiu ali aprender essas chaves de mudança com alguém que estava próximo do contexto dele, tá bom? E para falar deste tema, para falar de como que a gente pode realmente alcançar a verdadeira transformação, o que te impede de dar esse passo, eu queria te contar um pouco da minha história. Eu queria contar rapidamente aqui algumas coisas, compartilhar algumas experiências que eu tive, para que você entenda aí quais foram essas chaves na minha vida, tá bom? Olha só, eu ainda lembro que em algum momento da minha vida eu tinha um bloqueio de procurar ajuda especializada, sabe? Eu olhava e falava assim: se eu tenho que resolver um problema ou se eu tenho que aprender, eu não preciso de ajuda. Você já passou por isso? E não é só eu não preciso de ajuda, ou procurar alguém especializado é caro, eu não tenho dinheiro para fazer isso agora, não é minha prioridade agora. Você já passou por isso? Eu tô te contando aqui uma coisa que eu passei por muito tempo. Eu tinha dó, eu tinha pena de gastar o meu dinheiro com curso, com mentoria, com ajuda especializada, com uma consultoria, um coach, uma coisa do gênero. Eu tinha pena. Eu falava assim: o dinheiro que eu juntei tanto, eu vou gastar com alguém para me ajudar. Mais ou menos como se não fosse possível, eu não acreditava que era possível alguém conseguir me ajudar. E aí eu tinha muito apego ao dinheiro. Especificamente falando de dinheiro, eu lembro que eu passei muito tempo tentando me organizar sozinho. Eu tentava acertar as minhas contas, eu queria parar de estourar o cartão de crédito, eu queria organizar os empréstimos. Eu tinha um empréstimo em cima do outro, e eu pegava um empréstimo para pagar outro empréstimo, e isso virou uma zona completa na minha vida. E eu lembro de pensar claramente algo parecido com isso. Não é possível que eu não tenha inteligência suficiente para me organizar. Eu sou perfeitamente capaz de resolver isso sozinho. Só que quanto mais tempo passava e eu tentava, mais eu me enrolava. Tem uma frase que atribuíram ao Einstein, eu não sei se ela é do Einstein mesmo, mas é uma frase que é muito legal, que ela fala o seguinte: nenhum problema pode ser resolvido dentro do mesmo contexto que ele foi criado. O que isso significa? Ué, se eu mesmo que criei o problema, eu não estou vendo os meus gaps, eu não estou vendo o que eu estou fazendo de errado. Eu criei os problemas porque eu faço uma coisa de errado que ela não está no meu campo de visão. Muitas vezes uma pessoa de fora, especializada, ela olha e ela fala: você está errando aqui, aqui e aqui. Existe um método para que você consiga resolver que é este. Porque é óbvio que olhar de fora é muito mais fácil. Ou você nunca pegou um problema de um amigo seu, de uma amiga sua, um conhecido, que você passa na sua vida, só que quando você vai dar dica para os outros, você é especialista em resolver. Você fala: não, você tem que fazer isso, faz aquilo, só que na sua vida você não está conseguindo resolver. E eu tô animado hoje, né? Espero que você esteja sentindo isso daí, porque esse assunto é muito legal. Olhando para trás, eu vejo que algumas vezes eu parei e olhei, e quando eu estava começando a me reerguer, quando eu estava começando a organizar a minha vida financeira, eu ia lá e eu tomava uma decisão que me levava para baixo de novo. Um ciclo. Isso já aconteceu com você? Digita aí para mim se já aconteceu com você. Autossabotagem. Eu cheguei a emprestar dinheiro para amigos que nunca me pagaram. Eu cheguei a comprar uma micro franquia, daquelas que você vê na internet aí, que nunca deu retorno nenhum. Comprei, gastei, peguei empréstimo para fazer isso e nunca deu certo. Eu perdi dinheiro várias vezes durante a minha vida. Enfim, eu tomei um monte de decisões e eu tomei essas decisões sozinhos, sem procurar ajuda, sem entender que eu precisava realmente de ajuda e nem a diferença que uma ajuda especializada poderia gerar na minha vida.
Eu tomei essas decisões e eu colhi os resultados dessas péssimas escolhas e a- é, todas as dores, todos os pesos que ela trouxe para minha vida. E tudo isso por quê? Porque de certa forma eu era arrogante, eu falava, eu consigo resolver. Só que, gente, se existe alguém especializado que pode te dar um atalho para que você resolva uma situação que é conflituosa, não é muito inteligente você não usar. Sim ou não? Diz para mim aqui, sim ou não? Se você tiver certeza de que alguém pode te ajudar a sair de uma situação muito complicada que você está vivendo hoje aí, você acha que seria um bom investimento ou um desperdício de dinheiro você contratar uma pessoa para te ajudar a sair dessa situação? Pensa comigo sobre isso, tá bom? E olha só, quanto mais eu entendi o potencial que eu tinha de aprender com os erros dos outros, ainda mais eu comecei a pensar em comprar cursos, mentorias, processos de coaching, enfim, tudo que pode me ajudar. E eu não larguei isso até hoje. Por exemplo, eu sempre tenho um mentor, eu sempre tenho um coach, eu sempre estou me desenvolvendo. Hoje, atualmente, por exemplo, eu tenho dois mentores contratados que estão me ajudando no meu processo de desenvolvimento. Por quê? Porque olha só, o que que é mais barato? É mais barato eu aprender com o meu erro ou com o erro dos outros? Agora, a chave vira quando você entende a seguinte coisa: não é só com o erro dos outros que você vai aprender, você aprende também com o acerto dos outros. Tem profissionais que eles vão te ajudar a enxergar um caminho onde você vai acertar com muito mais facilidade. E o preço disso, cara, o resultado, o valor não tem preço. O preço ele é irrisório quando você consegue de fato resolver esse problema que está aí, tá bom? E buscar ajuda especializada para potencializar os resultados na minha vida foi uma das coisas que mais mudou para mim. Eu não sei se você já viu a minha história, mas eu saí lá do shopping center como vendedor de shopping center. Eu cheguei a trabalhar em várias multinacionais, tipo aquele banco feito para você, sabe? Indústrias muito grandes. Então eu saí lá de vendedor de shopping center e eu cheguei até a ser diretor de recursos humanos de algumas empresas. Então, como eu consegui fazer isso? Eu consegui, óbvio, com o potencial que eu tinha, só que contratando mentores, estudando, me desenvolvendo, comprando desenvolvimento, mas principalmente ouvindo pessoas mais experientes que já tinham trilhado o caminho para me ajudar. E eu saí definitivamente da posição de devedor, que eu te falei aí em cima, devia cartão de crédito, empréstimo e tudo, para a posição de investidor. Hoje, eu sou uma pessoa que tem controle da vida financeira e do meu dinheiro, das minhas entradas, saídas, de investimento, eu sei o que eu estou fazendo. Hoje não é o dinheiro que me controla, não são as minhas emoções que me controlam, sou eu que tenho domínio sobre o jogo do dinheiro, tá bom? E depois de aprender isso, eu vou repetir, eu nunca mais parei de adquirir, de comprar, de investir em atalhos de pessoas que conhecem muito mais do que eu sobre alguma coisa, que já trilharam o caminho que eu quero trilhar. Isso faz sentido para você? Isso está despertando alguma coisa para você desse lado aí? Olha só. Agora, é muito comum, e pode até ser que seja esse o teu caso, que você esteja pensando assim: mas eu não estou pronto, vai ser muito difícil para mim. Eu entendo que você se sinta assim, eu entendo principalmente porque eu já me senti assim, tudo bem? Eu verdadeiramente entendo. Mas vem comigo, por mais que você pense assim, é exatamente por isso que você precisa de um mentor. De alguém que literalmente te ajude a entender o caminho, alguém que te pegue pela mão, alguém que tenha um método que praticamente te pegue nas mãos para que você possa chegar onde você quer. Porque é muito difícil e desanimador fazer isso sozinho. Reverbera aí em você? Você também sente isso? Olha, eu já fiz isso várias vezes e eu vou te dizer, é muito frustrante. Você fica numa montanha russa de sentimentos, sem saber se o que você está fazendo é certo ou é errado, ou se vai dar certo. Por quê? Porque você não tem alguém que já trilhou o caminho para te ajudar. Tá fazendo sentido? Comenta aqui para mim se até aqui tá fazendo sentido esse nosso papo. Vou ficar muito feliz de ler aqui, tá bom? E olha só, você pode estar pensando agora, cara, não sei se você tá certo, Felipe. Eu não sei se isso é realmente o que eu deveria fazer. Eu não sei se isso
é assim da forma que você fala. Então, eu vou te trazer uma informação aqui, para a gente basear a nossa conversa em informações, não em achismo. Empresas, desde pequenas a multinacionais, elas contratam consultorias de estratégia, por exemplo. Elas contratam consultorias de resultado, por exemplo, para ver o que tem de errado e construir planos de ação para que essas empresas cresçam. Esse é um código que só é claro, só é dado para quem tem prosperidade, para quem já trilhou o caminho. Se empresas multinacionais, multimilionárias continuam contratando consultorias, coaches, desenvolvimento, por que que a gente não faria isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Tá me acompanhando? Olha só, eu, por exemplo, mesmo já prestei consultoria para diversas empresas na parte de recursos humanos, estratégia, facilitação de conversas. Por quê? Porque toda vez que você está dentro de um problema e você chama alguém externo para olhar, essa pessoa consegue fazer um diagnóstico muito mais claro. Ela consegue te trazer ferramentas, ela consegue te ajudar com comportamentos, ela consegue te dar feedbacks de melhoria, ela consegue, olha aqui, ó, trocar os óculos com que você está vendo um problema, tá bom? E tudo isso são coisas que vão contribuir para o seu processo. Comenta, pelo amor de Deus, para mim, se está fazendo sentido. Que eu tô aqui super energizado para que você entenda isso. Ó, quase caiu meu notebook aqui, de tanta energia que eu coloquei. É, para que você entenda realmente do que a gente está falando. Digita para mim aqui se está fazendo sentido, tá? E agora você tem duas opções. Depois desse nosso papo todo, você tem duas opções. Eu quero deixar extremamente claras essas duas opções que você tem aqui comigo, tá? Primeiro, opção número um. Eu sei, eu tenho certeza que durante todo esse papo que eu tô tendo com você aqui, tem uma vozinha que ela fica dentro da sua cabeça, como se fosse é, um fantochezinho chato, às vezes a voz da sua mãe, às vezes a voz do seu pai, que fica falando, esse cara aí tá falando isso porque pipipipipipi. Ah, esse cara tá falando isso porque ele quer te vender alguma coisa. Ah, esse cara tá falando isso porque para ele foi fácil. Sim ou não, tem ou não tem essa voz na sua cabeça? Digita para mim, eu sei que ela tá aí. Por quê? Existe essa voz interna, ela vai trazer uma série de justificativas para o porquê você não prosperou, para porquê para você não é possível, porquê que para você é mais difícil. E o que que essa vozinha está fazendo por você? Ela está tentando te proteger do novo, te proteger da mudança, te proteger do processo de evolução. Mas peraí, me proteger do processo de evolução? Como assim a minha vozinha, o meu cérebro está querendo me proteger do meu processo de evolução? Por quê? Na verdade, nós somos seres ainda muito primitivos no nosso inconsciente, tá? Existe uma grande parte da nossa mente que não está no consciente, que ela quer proteger a gente, quer economizar energia, tá bom? A gente não foi feito, o ser humano não foi feito para sair da zona de conforto. A gente não é o ser que está vivo no topo da cadeia alimentar porque a gente sai fazendo coisas muito diferentes por aí, tá bom? Nós estamos vivos porque a gente se agrupa, nós temos um comportamento de grupo e nós temos um raciocínio para nos proteger do perigo. Isso é a nossa mente ancestral, nosso inconsciente, ele vem dessa mente ancestral que ela fica tentando proteger a gente do perigo. E pensa comigo, existe coisa mais perigosa para o teu cérebro do que algo novo? Fazer uma coisa nova, abrir uma nova empreitada, investir num negócio novo, mudar de emprego, tomar uma decisão diferente? Por que que isso é perigoso para o seu cérebro? Porque ele não consegue prever o que vai acontecer. A zona de conforto, que todo mundo chama por aí, eu chamo de zona do conhecido. Por quê? Porque muitas vezes a gente prefere ficar no conhecido, apesar de que nem sempre é confortável, mas como é conhecido, o seu cérebro ele consegue projetar cenários, ele já conhece esse ambiente, ele sabe tudo que pode acontecer ali. Então, ele está te preservando quando ele faz esse processo. E olha, se você ficar preso nessas vozinhas, que são justificativas, ah, não vai ter ninguém que realmente possa te ajudar, não vai ter ninguém que realmente consiga, porque você não é o Superman, você não é a Mulher Maravilha que vai fazer tudo sozinho, que vai ter uma iluminação um dia.
e vai resolver toda a sua vida. A gente precisa de ajuda, você precisa de ajuda. Você precisa que alguém te ajude, porque se você soubesse como fazer. Não, Felipe, eu sei o que eu tenho que fazer, e por que não fez até hoje? Se você soubesse exatamente o que fazer e como fazer, você já teria feito. Agora, existem alguns problemas. Você pode dar voz para essa voz, ou seja, ouvi-la e não fazer nada, continuar exatamente como tá, não muda nada na minha vida, continuamos amigos, para mim tá maravilhoso, tá tudo bem. Eu tô aqui te chacoalhando para que você consiga aqui ter um movimento de mudança, ou você tem uma opção número dois. Você pode tomar uma decisão de se abrir para esse novo mundo, de buscar um mentor que acelere os seus resultados, de buscar alguém que tenha uma chave para te desbloquear. E eu tenho uma chave para te dar aqui hoje, tá? Tem uma chave para te desbloquear. Por quê? Porque quando você se abre para o processo de novo, do novo, você se abre para procurar ajuda, você começa a dar uma informação para o seu cérebro que você está querendo resolver esse problema, que você está querendo prosperar, que você está querendo se desenvolver. E quando você joga isso para o universo, você recebe isso de volta. Nossa, Felipe, tu entrou no misticismo agora. Não é misticismo, tá? Tô dizendo o seguinte. Você, por exemplo, já quis comprar um carro, uma moto, um celular específico, e aí quando você saiu na rua, você começou a ver aquele carro em todo lugar? Você fala, gente, mas eu quero esse carro, eu quero essa moto, e todo mundo comprou essa moto agora? Isso já aconteceu com você? Comenta aqui para mim, por favor. Ou você já engravidou ou já achou que tinha engravidado alguém e começou a ver carrinho de bebê, loja de bebê, mães grávidas em tudo que é lugar? Isso já aconteceu com você? E você fala, gente, do nada todo mundo resolveu ficar grávida, ficar grávida. Isso já aconteceu com você? Isso acontece porque existe um sistema dentro, meio aulinha agora, mas só para você saber, tá? Existe um sistema dentro da sua mente que se chama sistema reticulador articular ascendente, tá? Tem alguns outros nomes para ele, mas é o SARA, sistema SARA. O que que ele faz? Nós recebemos muito mais informação numa semana do que um rei do século XVI recebia na vida dele inteiro. De novo, nós recebemos em uma semana mais informação do que um rei do século XVI recebia na vida dele inteira. Por quê? Eu hoje abro meu celular, o meu WhatsApp, o UOL, e eu vejo informações do mundo inteiro em tempo real. Um rei do século XVI, ele sabe esperar alguém, pegar um navio, um barco, ir para outro lugar, voltar com a cartinha, e aí isso demorava semanas, meses até para que ele conseguisse atualizar alguma informação. E o nosso cérebro, fisiologicamente, não mudou muito. Ele é o mesmo cérebro, basicamente. Então, o que acontece? A gente desenvolveu um senso de filtro na nossa mente. A gente filtra as informações. E quando eu foco em alguma coisa, eu estou dando um comando, como se fosse um computador, um comando para o meu cérebro de, opa, fique atento a isso. E ele começa a olhar mais aquilo e trazer mais essa informação para mim. Por exemplo, eu vi um modelo de carro específico, eu estou ajustando a minha lente para aquele modelo de carro. E aí, quando eu vou para o mundo real, eu começo a perceber quantos daqueles carros estão passando. Só que o segredo é que aqueles carros sempre estiveram lá. Eu que nunca vi, eu nunca prestei atenção. A mesma coisa ali com o exemplo da gravidez, né? Eu coloquei no meu filtro, grávidas, filhos, no meu filtro. E aí, quando eu começo a sair ali, eu começo a enxergar pessoas grávidas, roupa de bebê, bebê. Eu começo a ver isso em todos os lugares. Então, quando você se abre para o novo, quando você. Porque a primeira etapa da mudança é se abrir, não é mudar, é se abrir para a mudança. Você começa a estimular o seu cérebro a achar respostas, a te ajudar a fazer essa mudança. Tudo bem? E aí você vai conseguir também avaliar mentores ou desenvolvimentos no processo que você está vivendo. Agora, a gente acha, vou falar um pouquinho disso, que a mudança acontece quando a gente muda. É que frase doida, né? Mudança acontece quando a gente muda. É, a gente acha que, por exemplo, eu sou de um jeito, e aí um belo dia eu mudei. Eu mudei e comecei a fazer de um outro jeito. Deixa eu te falar uma coisa. É, por exemplo, você acha que a sua vida financeira ela é de um jeito hoje, certo? Você tem uma opinião sobre a sua vida financeira. Você tem uma opinião sobre a sua vida profissional. E você fala o seguinte: é, quando eu tiver dinheiro, se eu ficar rico, aí eu vou tomar decisões melhores sobre o dinheiro, aí eu vou resolver minha vida, aí eu vou fazer tudo certo. Ou então você pensa assim:
É porque eu nunca tive uma oportunidade. Se eu tivesse uma oportunidade de virar gerente, coordenador, supervisor, diretor, se eu tivesse a oportunidade de mostrar realmente meu potencial, aí eu ia fazer tudo certo, as coisas iam dar certo e eu ia prosperar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A mudança não acontece deste jeito. Você não recebe um montante de dinheiro para que você seja próspero. Não é assim que funciona. O caminho da mudança, ele tem alguns passos. E o primeiro passo é se abrir para ela. Por quê? Porque se eu estou fechado para a mudança, eu estou bloqueando toda informação que chega para mim que poderia me ajudar. Eu não estou aberto, eu não enxergo nada sobre essa informação. Ela não está no meu campo de visão. E se alguém fala alguma coisa que poderia ser potencialmente boa para mim, eu ignoro, porque eu estou fechado. Então, o estar aberto é basicamente um e se? E se fosse possível realmente eu melhorar profissionalmente? E se fosse realmente possível eu prosperar financeiramente? Ela começa no e se. Então, anota aí, vamos fazer uma ferramenta. Eu vou te dar alguns passos aqui para você pensar, tudo bem? Para a gente fazer de um outro jeito. Como ocorre a mudança? Existem alguns passos da mudança. Você vai pensar aí, então, pega papel e caneta para você escrever. Eu vou te dar uma ferramenta aqui. Pega lá, papel e caneta. Vamos lá. Se você está assistindo gravado, aí você pausa o vídeo aqui e vai lá pegar papel e caneta. Tudo bem? Papel e caneta em mãos? Escreve aqui para mim. Tudo bem? Tudo bem? Papel e caneta. Ótimo. Então vamos lá. Pensa agora na situação que você tem hoje, tá? E aí você vai pensar na sua situação objetivo. O que que você gostaria de ter no lugar disso? A gente já teve uma masterclass, uma super aula, que eu dei uma ferramenta lá de como estabelecer bons objetivos. Se você não viu, eu vou pôr um card aqui dessa outra aula, aí você vai lá ver, tá bom? Então, o primeiro passo, você vai colocar o que você gostaria de ter no lugar disso. O que que você gostaria de ter no lugar da vida que você tem hoje? Exemplo, eu quero melhorar a minha vida profissional, tá? Vamos supor que eu hoje trabalho com telemarketing, eu não gosto, é muito preso, eu não tenho liberdade na empresa que eu tô. E o que que eu gostaria de ter no lugar disso? Ah, eu gostaria de uma empresa que me pagasse mais, que, sei lá, eu ganhasse X% a mais. Não adianta também você chutar, eu queria ser milionário amanhã, né? Tem que ver se é real. Eu queria ganhar um tanto de dinheiro a mais, eu queria ter um pouco mais de liberdade, eu queria um lugar que fosse mais próximo da minha casa, ou eu queria um lugar que me valorizasse mais. Você vai escrever o que você gostaria no lugar. Assiste a aula lá de objetivos e você vai fazer o seu objetivo. Partindo do princípio que você já tem o objetivo, você vai fazer o seguinte: vai primeiro passo da etapa de mudança. Qual é esse passo? É o Não precisa acreditar que vai acontecer, tá? É você parar e olhar para o seu objetivo. Você vai olhar para ele e falar: e se fosse possível? E se fosse possível? Reflita sobre isso. Será? Será que pode ser possível? Aí você fala: poderia ser possível. E aí você vai começar a estimular a tua mente a trazer o e se. Se fosse possível, se fosse possível, o que aconteceria? Aí você fala, pode ser, por exemplo, eu trabalho no telemarketing hoje, eu queria um outro trabalho. E se fosse possível? Bom, sei lá, pode ser que eu me inscreva numa outra vaga e alguém me chame, pode ser que eu acesse a minha rede de contato e alguém me indique, pode ser que eu seja promovido aqui onde eu tô. Vida financeira, tá? Eu sempre estourei o cartão de crédito, sempre andei na pindaíba aqui. Mas se fosse possível, bom, pode ser que eu consiga aqui zerar as dívidas do cartão, negociar uma dívida do banco, pode ser que seja possível, e aí você vai pensando nisso. Beleza? Primeiro passo é o e se. Você vai elucidar. Ok. Depois do e se, vai para o e como seria se. Depois do e se tem. E como seria se? O que que é isso? Bom, partindo do princípio que pode ser que aconteça, pode ser, não sei, mas pode ser, já estou aberto. E se acontecesse, como seria? E aí você vai imaginar esse cenário. Bom, se acontecesse, cara, eu ia estar numa empresa muito mais legal, aí eu ia chegar lá, ia falar com as pessoas, dar bom dia para as pessoas, eu ia estar mais feliz, eu ia
ter um tempo maior de qualidade com meu filho, com a minha filha, né? Como seria se eu tivesse mais grana, por exemplo, se eu tivesse mais dinheiro disponível, se você não tivesse as pessoas te ligando, te cobrando o cartão de crédito, aquele empréstimo atrasado? Bom, como seria? E como seria assim? Bom, pô, aí eu ia ser mais feliz, eu ia ter um tempo maior de qualidade, eu ia poder levar minha família para jantar, a gente podia ir ao cinema mais vezes, talvez eu tivesse um plano de saúde melhor, talvez a gente tivesse, sei lá, um clube, talvez a gente viajasse mais. Como seria se? Você vai pensar nisso, tudo bem? Depois do como seria se, você vai pensar no seguinte: ok, o que eu preciso fazer para? Aí você já fez uma imagem de como seria se, você vai falar, o que eu preciso fazer para? Você fala, bom, tá bom, então para esse cenário que eu imaginei. Só que, ó, pim, aqui que vem a grande sacada. Olha isso que eu vou falar agora. Quando você for criar o que eu preciso fazer para quê? Vem a imagem que você projetou lá quando você falou como seria. E aí essa imagem é o SARA que eu falei. Lembra? Sistema articulador reticular ascendente é a imagem, é a parametrização. Estou lendo o ar-condicionado aqui do Dr. Skoll. É a parametrização que você é o comando que você está dando para o seu cérebro do que você quer perseguir. Ficou objetivo, você falou, pô, o que que eu preciso fazer para conquistar essa imagem que eu pensei aqui? De eu no outro lugar, mais feliz, mais alegre, etc, etc, etc. E isso começa a ficar tangível. Você começa a desenhar como seria, o que você teria que fazer para chegar nessa imagem. Vem comigo, olha só. Vou tirar os óculos aqui porque está refletindo. Todos os dias, fiquei com marca aqui, ó. Todos os dias, presta atenção, se você estiver fazendo outra coisa, presta atenção que eu vou falar que agora é legal. E mudou muito minha vida, quando eu realmente entendi isso. Todos os dias, vou até ficar mais próximo, ó, todos os dias, é como se você acordasse, pegasse um saquinho e tirasse uma peça de um quebra-cabeça de uma sacola. Todos os dias você retira uma peça de quebra-cabeça de uma sacola da sua vida, tá bom? E você vai tirando, vai juntando, vai juntando. O que acontece é que certo dia, talvez quando você tem 20 anos, talvez 30, talvez 40, talvez 60, você para observar onde você está na sua vida. Você olha e vê um monte de pecinha que você retirou. Todos os dias você retirou uma pecinha. Só que aquelas pecinhas, elas não estão montando nada. São peças aleatórias. São peças que não estão te levando para onde você gostaria, porque na verdade você nem sabe o que você gostaria. São peças dispersas. Vem comigo. Você já brincou de quebra-cabeça? Quando você vai montar um quebra-cabeça, qual é a primeira coisa que você faz? A maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, respondem: eu começo pelo canto. Eu começo pelo canto. Ok. E como você sabe o que é um canto? Ah, eu olho para a imagem na caixa. Eu olho para a imagem na caixa, eu sei o que eu estou montando, e aí a partir do momento que eu olho para a imagem na caixa e que eu sei o que eu estou montando, eu sei o que é um canto. E aí, amanhã, quando eu tiro a pecinha do meu saquinho do quebra-cabeça de todos os dias, eu tenho a capacidade de olhar para essa peça e falar: essa peça não contribui para nada que eu estou montando, eu vou jogar fora e vou pegar outra. Ou eu vou pegar e vou realmente colocar essa pecinha no quebra-cabeça que eu estou montando. Fez sentido? Se você não tem a imagem, se você não sabe para onde você está indo, você não sabe nem dizer se a pecinha que você tirou, se a atitude que você está tomando, se o que você está fazendo hoje, o projeto que você entrou, ele está construindo a imagem de vida que você quer viver, o seu desejo, os seus sonhos, a vida que você quer dar para você e para as pessoas que você ama. Então, siga esses passos que eu te dei até aqui e você vai entender como construir a vida dos seus sonhos. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, fica comigo, vem me acompanhando que eu vou falar depois de um estudo técnico mesmo que foi feito sobre visualização. Não vou falar dessa para ficar muito longo. Então, se você gostou, comenta aqui para mim, deixa um recado para mim. Se está precisando de alguma ajuda específica, me procura no Instagram, @eufelipe.guimarães. Eu estou, tá até aqui no meu nome, @eufelipe.guimarães. Eu vou ter um prazer em te ajudar. Lembre-se, você não está sozinho, você não está sozinha.
eu ajudo você a construir a sua liberdade financeira, a sua liberdade profissional e todos os conteúdos desse canal, eles estão ligados à inteligência emocional e como ser uma pessoa melhor. Sendo uma pessoa melhor para o mundo, nós teremos um mundo melhor como consequência, tá bom? Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu vou depois responder os comentários que eu não consegui responder. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se encontra na próxima.